Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia, dia 5 de agosto. Vamos ler no livro de Josué, capítulo 15, versículo 13 e 14. Como o Senhor havia ordenado a Josué, uma parte da terra do povo de Judá foi dada a Calebe, filho de Jefoné. Josué lhe deu Hebrom, que era a cidade de Arba, o pai de Anak. Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, isto é, Sesai, Aimã e Talmai. Nós precisamos entender que Calebe, ele aprendeu a ser um conquistador no deserto. E que o dia de tomar a posse da promessa, que é algo que nós vivemos e ansiamos, uma hora chega. Então, o tomar a posse representa exercer muitas vezes com autoridade tudo aquilo até que nós aprendemos no tempo do deserto. Não é viver simplesmente uma teoria, mas sim pôr em prática aquela fé operante que nós já falamos essa semana. No caso de Calebe, a realidade visava dele abalar a sua estrutura. Por quê? Porque a realidade dele era tomar posse de uma terra onde os 3 filhos de Anak estavam lá. Lembre que os filhos de Anak eram os gigantes. Então, eles eram os dominadores da terra. Sesai, Aimã e Talmai eram gigantes que poderiam derrotar a Calebe. Ele teria, na verdade, Calebe teria que enfrentar esses 3 gigantes, né, com muita ousadia, com muito equilíbrio e com muita determinação. Na Bíblia, se nós formos ver, o nome não é simplesmente um título pessoal para aquela pessoa, mas o nome, ele faz parte das características, até mesmo proféticas, da vida dessa pessoa, do ambiente dessa pessoa em questão. E se nós formos olhar os nomes desses gigantes, nós vamos ver o uso de sua característica simbólica, que representam dificuldades ou potenciais daqueles que estão ocupando a nossa promessa. Então veja, se o nome dos que ocupam a nossa promessa, por exemplo, Sesai significa nobre, nós precisamos ter muita ousadia nessa situação. Esse primeiro gigante, né, o primeiro opositor a Calebe, era alguém que tinha uma condição privilegiada. E quando muitas vezes nós nos deparamos com pessoas com esta qualificação de nobre, nós olhamos para a nossa condição humana e nos sentimos desqualificados. Calebe tinha caminhado durante 40 anos no deserto. Ele tinha lutado muito tempo. E os oponentes dele podiam viver acomodados num lugar mais próspero, mais equilibrado, mais tranquilo e com certeza tinham mais tempo para ter uma vida social e cultural. Mas Calebe não olhou para nada disso. Ele olhou para o seu inimigo e para as qualidades. Ele era, sim, o Filho de Deus. Ele era o herdeiro da promessa do Senhor. Então, quando nós estamos numa situação dessa, com um gigante na frente, nós precisamos ter o nosso olhar na promessa, né? Quando concorremos, por exemplo, para uma vaga de trabalho, uma promoção, ou quando nós olhamos para esses concorrentes que, ao nosso ponto de vista, são muito mais bem preparados do que nós, olhamos muitas vezes a nobreza desse concorrente, né? Nós deixamos de olhar para a promessa de Deus. Então eu digo para você hoje, seja ousado. Aimã, o segundo gigante, ele era afortunado. Nós precisamos, diante disso, sermos equilibrados. Nós podemos representar aqui as pessoas melhores posicionadas, até mesmo economicamente do que nós, que podem e têm condições de investir em suas vidas mais do que nós podemos. Mas temos que lembrar que o dinheiro, ele não traz felicidade. Ele manda buscar, não é esse o ditado que fala, mas a nossa prata e o nosso ouro, ela não vem da mão de pessoas, ela vem da mão de Deus. Tanto que na questão de Calebe, ele recebeu o quê? Ele recebeu Hebrom. Hebrom era uma das terras mais ricas e férteis. Essa era a promessa de Calebe. Ele não olhou para a condição daquele gigante, do seu inimigo. Ele olhou sim para o valor da terra e tomou posição equilibrada nos momentos de decisão, avaliando a sua condição física, a sua condição espiritual como herdeiro
de Deus. Deus é o dono de toda a prata e de todo o ouro. Lembre sempre disso. Deus é quem manda na nossa promessa. Nós podemos herdar as riquezas que Ele tem para cada um de nós. Ele quer nos tornar um administrador fiel e próspero. Eu e você, sim. Então não deixe que um momento de falta de recurso comprometa toda a tua promessa, por falta de equilíbrio. Tenha equilíbrio. Vamos lá para Talmai. Talmai é ousado. Nós precisamos sim sermos determinados. Muitas vezes os nossos concorrentes eles são ousados, eles fazem manobras e estratégias que visam nos desanimar pelas suas investidas audazes de se mostrarem melhores do que nós, que são pessoas que confiam muitas vezes em si e jogam pesado para intimidar a nós. Mas no caso de Caleb e como nós precisamos aprender que, apesar de lidar com gigantes, nós temos a nossa herança. E a nossa herança, ela não fica presa na mão de gigante nenhum. E foi para isso que Caleb olhou, não para o gigante, não para a oposição, mas ele se determinou a possuir a sua promessa. A determinação com a orientação e o poder de Deus faz parte da vida dos grandes conquistadores. Nós somos conquistadores, lembra? Precisamos conquistar, pois é essa o chamado que nós temos. Isso traz para nós a vitória. Então eu queria dizer para você, tome posse da sua promessa. Entre na sua terra prometida como Caleb entrou. Pode ter gigantes, pode ter oposição, mas tenha ousadia, tenha o equilíbrio, tenha a determinação para tomar posse daquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. E eu queria dizer para você orar comigo nesse dia, dizendo simplesmente assim: Senhor, neste dia eu tomo posse da minha promessa. E me ensine, Senhor, a vencer todos os gigantes que se apresentarem diante de mim, porque eu sei que em Ti, Senhor, eu sou mais do que vitorioso. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde nesse dia. E eu aguardo você aqui amanhã.